Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira, falando de Campeonato Brasileiro e deu. Não temos nem mais a Libertadores aqui na nossa foto. Campeonato Brasileiro, dupla Granal e assim vamos. E você, é claro, participa conosco. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Meneghete? Boa tarde. Mande seu recadinho, participe com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acesse a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participe! O Internacional fez valer o chamado fator local e venceu o Sport Recife no estádio Beira-Rio. A vitória sobre os pernambucanos colocou o time de Abel Braga na liderança por pontos deste Campeonato Brasileiro. O Inter recebeu uma torcedora especial neste domingo. A Miss Rio Grande do Sul, Marina Helms, que foi homenageada e que deu a volta olímpica antes do início do jogo. Sou colorada desde criança, nós temos uma relação lá em casa que as mulheres são coloradas e os homens são gremistas, então é uma rivalidadezinha quando a gente assiste os jogos, mas tudo na paz. Antes de a bola rolar, Inter e Sport tinham a mesma pontuação na tabela, 4 pontos cada um. O Colorado jogou com uma camisa amarela e precisou apenas de 12 minutos para abrir o placar. D'Alessandro, em jogada individual, marcou um golaço. O visitante teve dificuldades de atacar no primeiro tempo, enquanto o Inter, e ainda com a boa fase dos estrangeiros da equipe Dali Arangues, infernizava a defesa rival. O time de Abel mostrou descontração na etapa inicial. Depois de se chocar com Richelli, Alex até brincou com o jogador do Sport. Mas a brincadeira parou ali. Antes do intervalo, algumas tentativas do time de Recife. E outras do Colorado. Rafael Moura desviou para Arangues, que fez o segundo da partida. Na volta do intervalo, mesmo estando na frente no placar, foi o time de Abel que pressionou. Alan Patrick quase marcou de letra após o cruzamento do Gilberto. Dali tentou o terceiro do Inter. Abel resolveu mudar, saiu Alex e entrou Igor. Tirou Alan Patrick e colocou o Valdívia. O jogador tentou de primeira assim que entrou em campo. O Sport reagiu. Patrick recebeu dentro da área, desviou de Dida e descontou, 2-1. A partir daí a pressão mudou de lado, foi a vez do Sport arriscar. Ainda deu tempo do Valdívia errar na cara do gol. E de Williams bater cruzado. Mas, para a sorte do Inter, o tempo foi curto para o Sport empatar. Fim de jogo e vitória colorada. Com a vitória em cima do Sport, o Inter terminou a rodada com 7 pontos na tabela de classificação. Vale lembrar que a equipe de Abel está a 14 jogos sem perder. E no próximo final de semana recebe o Atlético Paranaense novamente aqui no estádio Beira-Rio. Fez um jogo muito bom. Não matou, quantas oportunidades teve para fazer o terceiro. Sempre muito mais. O Dida não fez uma defesa no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais difícil. Nós não tivemos quase que liberdade nenhuma. No segundo tempo o jogo ficou a feição. Totalmente a feição. Se a gente for contar as chances de oportunidade de gols, é 3, 4. Mas valeu. Né? As coisas estão correndo dentro daquilo que a gente esperava. Claro que a tabela ela é saudável para o Internacional, né? Esses 7 pontos em 9 disputados, essa liderança aí, perdendo nos critérios para Corinthians e Cruzeiro, a gente está vendo aí a tabela do campeonato. Mas a gente tem que analisar também o rendimento do Internacional, que fez um primeiro tempo interessante, mas teve uma queda de qualidade a partir daí dos 20, 25 da etapa complementar, impressionante, né? Mas eu acho que o primeiro tempo também não foi satisfatório. Eu vou te dizer, eu lamento dizer para a torcida do Internacional, mas o Internacional não está jogando bem. O Inter não está jogando bem. Ontem, mais uma vez, importante a pontuação na tabela, importante o começo de campeonato do Inter, só que eu não posso deixar de analisar o que aconteceu ontem. Um time que, de novo, foi lento, que teve dificuldades importantes de condução de jogo, por conta daquilo que a gente já diagnosticou aqui, falta um jogador de velocidade ao meio-campo do Internacional, de chegada na frente. O Inter não tem esse jogador e sucumbe quando pega um adversário mais forte. Ontem o Inter teve dificuldades nesse sentido. O Inter está com outro problema importante. Os laterais do Internacional estão amorfos, né? O Fabrício não me surpreende. O Fabrício voltou a ser o que sempre foi na carreira e a gente imaginou que não fosse ser mais. Mas é o Fabrício.
E o Gilberto me surpreende negativamente, porque eu gosto desse jogador, mas ele vem a 2 ou 3 jogos muito mal. Então a deficiência e a queda dos laterais do Internacional também é significativa. Ainda acho que o Inter é vulnerável no seu sistema de marcação do meio-campo. E é importante dizer isso, porque é o seguinte, aí o cara vai me dizer, mas tá, botou o Igor ontem e tomou um gol. Você tem que preparar um time para jogar dessa forma. E o Igor entrou muito mal também no time do Internacional. O Igor não joga desde quando? Exatamente. Tem que preparar um time para uma nova concepção. Então, eu estou preocupado com o Internacional, mesmo com uma pontuação muito boa na tabela. Essa é a opinião técnica, né? O embasamento que leva, na prática, o que a gente está falando. Que o Inter teve um declínio no segundo tempo, especialmente, mas ao longo de todo o jogo teve algumas coisas a serem corrigidas. Eu tenho uma tese mais... ela pode ser um pouco mais subjetiva, mas que eu também vi no jogo de ontem e tenho visto nos jogos do Inter e está me preocupando. O Inter, em determinado momento, especialmente depois de estar vencendo, começa a dar muito toquinho. Isso está me incomodando. O Inter não é objetivo quando chega na frente. Ele dá um passe para o lado, ele dá um toque de calcanhar, ele dá um chapéu e tal, como se o jogo tivesse 5-0. E 2-0 não é tão elástico. Tu sabe por quê? Porque não tem um Dudu. Não tem uma válvula de escape. Porque começa a dar toquinho e não tem o que fazer com a bola, é handball. Os homens de frente do Internacional têm uma qualidade, uma alta qualidade técnica. E é normal que eles se utilizem de algumas ferramentas. Mas em determinado momento você tem que ser mais prático, mais objetivo. Sabe que eu até iniciei essa discussão ontem no Prorrogação, sempre após as jornadas esportivas na Band, na Ipanema, e acho assim que a gente talvez tenha que perder um pouquinho de tempo só para analisar e pensar, tá? E é inevitável fazer um pouco da comparação com os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Será que a gente não está com uma expectativa ou uma exigência um pouco distante da realidade? Será que nós não estamos querendo uma perfeição no Internacional? Primeiro, que ele não vai conseguir dar. E segundo, que talvez nem precise, dada a realidade que nós temos no Campeonato Brasileiro. Eu confesso para vocês que eu achei o Internacional bem ontem. Tu sabe qual é a realidade do futebol brasileiro? Eu estava aqui, sabe o que eu estava fazendo o seguinte? Eu estava pronto para elogiar o D'Alessandro. O D'Alessandro foi muito bem ontem. Tu sabe, como sempre, né? Ontem. Tu acha que o D'Alessandro foi bem ontem? Tu sabe qual é a realidade do futebol brasileiro? Tu sabe qual é a realidade do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro com time reserva é líder da competição. Essa é a realidade. Sabe qual é a realidade do brasileiro? Que se o Inter não melhorar 300% e o Grêmio também, eles não vão chegar a lugar nenhum. Porque o Cruzeiro com time reserva é líder na competição. O teu argumento não tem sentido. Não, vamos desculpar. O Grêmio, que tu está reclamando, com o time reserva venceu o Atlético Mineiro. Sim, mas o que eu estou te dizendo, isso aí é uma realidade. Isso só aumenta o meu argumento. Tu não está entendendo a cobrança ao Internacional por conta da realidade do brasileiro. A realidade do brasileiro é que o time reserva do Cruzeiro é líder na competição. Ou seja, imagina quando vier o titular. Mas não tem que melhorar lógica isso. Esse Cruzeiro classificou assim, ó, a duras penas a Libertadores da América. E o time reserva é líder na competição. Então não tem lógica nenhuma. Não tem lógica que o Inter tem que melhorar muito. Mas tu não acha que está se cobrando, desculpe, Meneghel, só pelo fato de que o Inter pode dar mais do que está dando? O Inter, essa é a cobrança. Mas esse é o limite. Se a tabela não é referência para a gente avaliar o momento do Inter, não vamos também avaliar o campeonato e o Cruzeiro pela tabela. Eu estou avaliando o rendimento nacional. Da tabela o Inter está bem. Mas é que o Cruzeiro vem do ano passado, com o campeão brasileiro. É que a tabela não é o que eu acho, o que o Baldasso acha, o que o Ribeiro, o Brino, o Chico ou a Roberta. A tabela é o que nos mostra. É um número matemático. Junto com os líderes, está bem. Eu acho que a tabela está mostrando ao Internacional um rendimento melhor que o time. Óbvio. Sim. Isso que eu acho que tem que ficar lá, essa preocupação. Na verdade, o ano inteiro, o Internacional está invicto na temporada. O Internacional está invicto no Campeonato Brasileiro. Ganhou o Campeonato Gaúcho, foi exigido quando? Com o Grêmio, atropelou. Está classificado na Copa do Brasil e é líder do Brasileiro. Desculpa. Parece até que a gente está em Marte, né? O Inter está classificado na Copa do Brasil, mas fez uma atuação horrorosa. Mas aí a gente tem que contextualizar. Claro que foi horrorosa. E ontem o Internacional, eu só discordo do Baldasso, ele é um pouco mais amargo, mais azedo. Acho que o Inter foi mal o jogo inteiro. Eu acho que não. Eu acho que fez o primeiro tempo de bom volume. Eu quero lembrar, Baldasso, querido amigo, tá? Que esse teu discurso, tu passou o Campeonato Gaúcho inteiro fazendo ele. Sim. E o Inter mesmo assim atropelou. Tu sabe que o Brasileirão não é o Gauchão, né? Não, mas daí o Gauchão aí... Sabe que não é. Eu estou comparando o discurso dele com o que aconteceu. O meu discurso, se tu lembra, ele sempre abria com o seguinte: título do Campeonato Gaúcho não significa nada. Então, acabou. Então você atropelou o Grêmio. Mas o Gauchão só teve a proporção
não conseguiu perceber que os Grenais, até agora, no ano do Internacional, fazem parte de uma ilha? Ô, Ribeiro, se o Grêmio tivesse caído fora pro Juventude no Campeonato Gaúcho e o Inter ganhasse o Juventude os 2 jogos dos campeão, o Campeonato Gaúcho ia ficar desse tamanho. Ele teve uma proporção, porque chegamos com os 2 grandes numa final e um teve uma supremacia enorme. Para resumir o que eu penso, o que eu quero dizer é o seguinte: o Inter jogando a bola que está jogando, né, que alterna bons e maus momentos, pode ser campeão brasileiro mesmo assim. Para resumir, o Internacional jogando como está jogando não vai ganhar nada na temporada. Se o Inter não melhorar muito, não vai ganhar nada. Roberta. Christian Calai, o que vale são os 3 pontos, mas se continuar jogando assim, não vai brigar por nada, estou pessimista. O Thiago Souza, o Inter sempre cai de rendimento na segunda etapa, assim vai matar a torcida do coração. O Helder Coradini, impressionante como o Inter se complica no segundo tempo dos jogos. Será falta de preparo ou displicência? E o Kleber Jesus, estou impressionado com o zagueiro Paulão. Eu fui um crítico na sua contratação, mas ele está muito bem. O que vocês acham? Não, ontem o Paulão há 2 jogos não tem mais aquele desempenho que a gente elogiava tanto. Contra o Botafogo foi um horror. E ontem teve um outro problema também. Esse mal que o Inter está sofrendo, que é um mal comum no futebol até certo ponto, mas ele está sendo potencializado. O Inter faz o resultado e relaxa. O Inter fez do Grenal. Sim. A diferença estava 4-0 o jogo, deu uma relaxada, mas o outro adversário estava tão morto que não conseguiu a reação. Porque daqui a pouco, se o Inter continuasse relaxando daquela maneira, ia terminar 4-2 ou 4-3, um jogo que poderia ter terminado 5 ou 6. Contra o Vitória foi assim também. Contra o Vitória, contra o Botafogo. Contra o Botafogo, agora... aí já houve a reação e o Botafogo empatou. Isso aí. E aí agora, perdeu 2 pontos. E ontem contra o Sport, que era um jogo para fazer 3-0 e matar, sim, não, o Inter permitiu quase o empate. Me soa displicência. O telespectador perguntou se é físico e tal. Eu acho que físico não é. Me soa displicência, um recuo, que os jogadores até reclamaram disso na saída de campo. Nós recuamos demais. Mas por que está acontecendo isso? É orientação, não é? É automático? O time conquista um resultado e acha que vai vencer o natural e para de jogar? Vou te dizer que se o Inter não tivesse um jogador hoje de meio campo que está fazendo, para mim, o melhor jogador nas partidas do Inter, ele certamente estaria abaixo na competição. E não é o D'Alessandro, é o Arangues. Aliás, como é que está a situação do Arangues, hein? O Inter está muito tranquilo com relação a isso, Meneghetti, porque tem a opção de compra. Tem a opção de compra. A gente vai entregar para o som dessa compra, que é um baita negócio. Mas Meneghetti... o valor de 5 milhões. O seguinte, Baldasso, a gente não tem um dinheiro para fazer investimento. Aí entra um carro que vale 100 mil reais, o cara diz assim, não, por 50 mil eu estou vendendo esse carro. Aí tu vai pegar alguém para comprar um carro para ti? Não, te endivida e compra o carro. Tu tá vendo que esse carro é um grande negócio. Mas os negócios com o Sonda, eles são muito estranhos. O Sonda pegou o Kleber Chicletinho, lateral esquerdo, e botou no Internacional. Botou troco de nada. Tá sem clube, né? Eu acho o Kleber ainda. Hoje, quando ele veio pro Inter, o Kleber foi campeão da Libertadores. Era da seleção brasileira. Era da seleção brasileira, foi campeão da Libertadores. Ele botou de graça no Inter. Tá, mas o que vai ganhar em troca? Sei lá, um dia talvez eu venda ele. Não vendeu e perdeu dinheiro. Inclusive, o Sonda é criticado pelos seus pares comerciais por conta de um paternalismo em relação ao Internacional. A vinda do D'Alessandro para o Inter foi outro dinheiro jogado fora pelo Sonda. Jogado fora, o D'Alessandro não vai ser vendido nunca. Ele esperava ser vendido. E o Arangues talvez seja a mesma coisa. Eu não acredito nisso. Uma frase óbvia, não existe almoço de graça. Mas, cara, quando tu é apaixonado... Mas o Sonda ganha em outras coisas. Aí tu tá certo. Que coisas? A porcentagem de alguns jogadores. De jogadores da base... Mas eu acho que o caso do Arangues, a Internacional tem que ir lá e comprar o Sonda, obrigado. Esse eu não preciso. Agora, se o Sonda diz assim, não, mas é uma exigência minha, nesse negócio eu também quero estar junto. Ajudei aqui e ali. Bom, aí é outro... O Sonda mas ele parece ser o caso. Vou ser mais específico, tá? Ele pode investir o dinheiro no Arangues, tá? E pegar 50% do Valdívia. Otavinho, entendeu? É isso aí. O Sonda, a gente vai falar depois sobre isso. O Sonda é quem está trazendo o Martin Luque para o Internacional. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí. Roberta. O time do Inter está bem esse ano, a taça do Brasileirão vem para o Sul. Destaque para o Deus Alessandro, que jogou muita bola ontem. O Rodrigo Schultz, estou começando a concordar com o Ribeiro Neto, realmente o futebol está nivelado. O Douglas, o primeiro tempo do Inter estava ótimo, o time jogando para frente, mas no segundo tempo o time morreu, principalmente na preparação física. Mesmo assim, eu acredito no Inter.